Olá pessoal, bem-vindos novamente no canal. Essa aqui é a segunda palestra de quarentena que eu estou resgatando e transformando ela com um formato online. A primeira foi semana passada, essas lives, essas gravações eu estou jogando na segunda-feira à noite. E teve até uma resposta legal ali, centenas de pessoas assistindo essa palestra. Então acho que eu vou continuar resgatando as que eu tenho, né? E colocando nessa playlist aí. Hoje a gente vai trabalhar com esse tema aqui. É um desabamento de pórtico ornamental em concreto armado com uma vítima fatal. Para quem segue o canal sabe que eu falo dos temas de concreto armado dentro da engenharia forense, né? No caso, desabamento estrutural. Esse aqui também foi mais um desabamento estrutural. Então a gente analisou um erro bem comum que existe na execução de muros ou de pilares de uma pequena seção bem pequena. Bem comum acontecer isso aqui, esse erro, né? Essa palestra ela foi ministrada então no 14º Congresso Nacional de Criminalística em Florianópolis em 2017. Eu me apresentei brevemente, mas eu sou professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também perito pela Polícia Científica do Estado do Paraná, né? Vamos lá. Esse aqui é o projetinho, né? Vamos chamar ele assim. Foi criado um outro projeto de um centro de convivência. Está aqui embaixo, um centro de convivência. O intuito dele era... Opa, estou aprendendo aqui, hein? O intuito dele era de se criar um local no bairro, né? Para você ter uma convivência, um lazer aí da população daquele bairro, né? Então ele tem uns pavers aqui, tem uns banquinhos, tem um chafariz aqui, e aqui no fundo, que é o nosso foco, aqui no fundo tem um muro. Ele é um pórtico ornamental. Ele tem esse formato aqui em planta, ó, ele é meio côncavo, né? Então ele não seria um muro bem retilíneo, um muro reto, ele é um pouquinho côncavo, isso até ajuda na inércia, né? Por que eu estou trazendo essa análise aqui? Que é bem comum e é uma estrutura pequena, de pequeno porte, né? Muitos de vocês, peritos que acompanham o canal, já devem ter se deparado com essa... Até um pessoal aí do nosso grupo do WhatsApp, os peritos do WhatsApp, né? Engenharia forense. Até essa semana levantaram um local em Coxim. Parece que está com a mesma situação lá, tem que esperar o laudo vir, né? Mas ó, chegando no local, encontra essa situação, né? Todo desabado. Aqui foi o local do sinistro, né? Teve uma vítima fatal, infelizmente, inclusive uma menor de idade. O lado direito aqui na foto, ele já apresentava, tinha vestígios de ter vindo à ruína há mais tempo, né? Então já parecia mais antigo, já se aparentava ser mais antigo. Mas aqui dava para ver bem recente, tinha todo o pó ali, né? Farelo do concreto e tal. E investigando, outra perita lá fez o local do sinistro, né? Que foi aqui, no topo. Aqui então estava a vítima, né? E o que me chamou a atenção quando eu faço o local de engenharia, né? Foi a base do pilar. Essa base do pilar que está rompida aqui, né? Bem óbvio, né? Vamos lá. Para mostrar como a estrutura era,
Então aí ela tinha 3 pilares, né? 1, 2, 3 pilares e 2 vigas, uma viga aqui e uma viga aqui, uma viga cinta aqui fechando, né? A vedação, o preenchimento desse pórtico era com blocos vazados de concreto também, né? Dá pra, acho que tem até uma animaçãozinha aqui, ó, tem uma animaçãozinha mostrando a simplicidade dessa estrutura. Esses pilares tinham um pouco mais de 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros, não me recordo. E o comprimento dele ali nessa curva dá uns 5 ou 6 metros no máximo. Vejam que quase não pode existir uma estrutura mais simples que essa, né? Um pórtico formado de pilares e vigas, né? O formato dele côncavo ajuda um pouquinho na inércia, né? Se ele fosse um paredão retilíneo, em um sentido ele teria um sentido longitudinal ele teria uma inércia muito alta, e no sentido transversal quase nenhuma inércia, então um vento, alguma coisa poderia bater, mas ele tinha um formato côncavo e isso contribuía então para a resistência no outro sentido também, né? Vamos lá. Esse aqui é a mesma estrutura em outro centro de vivência. E aí deu para tomar como base, né? Ali o chafariz também, né? Um pouquinho de paver. Então a gente tomou ele como referência e foi interessante para conhecer a estrutura, né? Se tiver a oportunidade de ver uma estrutura semelhante no local que você vá fazer a perícia, é bom para você ter uma base de como era, né? Ali estava bem simples, bem tranquilo de entender. Houve até uma comoção ali da cidade, o pessoal da Defesa Civil, da Secretaria, foram lá demolir os outros estruturas, outros pórticos que também estavam flexíveis, né? Já vamos chegar nessa parte aí flexível. O pessoal podia balançar com a força do braço, né? A própria força do braço acabava levando à ruína essa estrutura. E aí está o foco, né? Bati o olho ali, a base do pilar rompida, e para quem conhece um pouquinho de concreto armado, já flagrou o erro, né? Olha aí o erro. O erro era a armadura, né? Olha lá. A ruptura foi na base do pilar e, dando um zoom ali, o que a gente encontra? Uma armadura totalmente fora da posição e não utilizando vergalhões, utilizando uma treliça de laje, né? A treliça, os 3 ferrinhos da treliça. Então vejam que a seção do pilar está em concreto simples, né? Uma barrinha aqui, barrinha aqui, barrinha aqui. A seção do pilar está praticamente concreto simples, é só um canto do pilar que tem armadura. O que existia também? Analisando os escombros ali, aonde estava a armadura já estava corroída, né? Já estava a agressividade do ambiente, já estava levando essa armadura a uma corrosão elevada. E aí fomos lá medir, então estávamos com 1 centímetro, ó, 1 centímetro de cobrimento. Quem conhece concreto armado sabe que a durabilidade se dá pelo comprimento, né? Cobrimento nominal. Essa camada de concreto aqui que nós utilizamos para proteger o concreto, que estava muito baixo, 1 centímetro, né? Essa armadura de treliça também foi vista em vigas. Ó. Aqui é uma das vigas, ó. Aqui é uma das vigas que estava lá no chão. A trelicinha de laje aqui também é oxidada, né? Bastante oxidada. A gente pode ver até nos escombros aqui.
Então, comprovando que toda a estrutura, não só os pilares, mas as vigas também, né? As vigas também oxidadas e confeccionadas com a treliça de laje. Vamos lá. Primeiro ensaio laboratorial. A gente levou um pedaço aí desse pilar, um pedaço de viga, né? Vamos checar esse concreto. Aí tiramos os testemunhos, né? Os corpos de prova. Olha aí, os 2 corpos de prova foram retirados com uma serra-copo ali, isso aqui ficaram quadradinhos, na verdade, né? Até a conta é diferente quando é o CP cilíndrico e o CP quadrado, né? Levamos lá para a prensa universal e rompemos esses CPs. No projeto, a previsão era de 20, 25 MPa. Resultou 33. Opa, então tá bom. O concreto estava bom. O concreto já com o tempo, ali já tinha acho que mais de 1 ano aquela estrutura ali, e com o tempo, então, o concreto já estava até com uma resistência boa. O problema está aqui, pessoal. Essa aqui é a treliça de laje. Essa é a treliça de laje que é utilizada naquela pré-laje, né? Então, na laje, as 2 barrinhas ficam na face inferior. Essas 2 barrinhas ficam na face inferior e essa aqui fica na face superior. Aqui as 2 barrinhas vão estar na tração e essa barrinha vai estar na compressão lá na laje. O problema, que é comum execução, né, é de utilizarem essa trelicinha para criar um pilar. E aí a treliça nas dimensões do pilar que está sendo criado. Não tendo essas dimensões, a barra fica solta ali dentro. E ela ficando solta, ela pode inclusive encostar, se não tiver o espaçador, inclusive, ela pode até encostar na forma. E aí nós temos essa situação aqui, ó, barras próximas à face externa, que vão ser concretadas e não possuem o cobrimento. Nesse caso ali a gente mediu lá com a régua, né, ó, deu 1 centímetro. 1 centímetro. E o restante da seção do pilar, acho que era um pilar de 20 por 20 ali, se não me engano, o restante do pilar virou concreto simples, tendo a armadura só em um canto. Fomos para a norma. Pegamos a norma vigente na época, né? Tem que atentar para esse detalhe. A norma era 6118, que é a norma de concreto armado, dimensionamento de estruturas de concreto armado, na época 2017, e o fato ocorreu em 2012. Então foi 2 anos antes de renovarem a norma, né? De atualizarem a norma. Na norma de 2007 falava, acho que ainda não mudou, de taxa mínima de armadura e diâmetro mínimo também, né? Ó, tem um diâmetro mínimo. As barras de pilar são no mínimo de 10 milímetros, é ferro de 10, o pessoal fala na obra, né? Ou superior a 1/8 da menor dimensão. Então já começa o erro ali, né? Outro ponto da norma é que deve existir pelo menos uma barra em cada vértice. Se voltar no slide anterior, a gente vai ver que com aquela trelicinha de lajes existia só uma barra em um vértice. Na sequência, também nós temos que proteger a armadura. Temos que dar durabilidade à estrutura. Aqui foi uma falha de cobrimento, né? Ó, se a gente for lá para o cobrimento nominal, o cobrimento não vai estar insuficiente e o ambiente, a agressividade do ambiente vai atacar essa armadura e vai corroer, que foi visto lá também, né? Aquela ferrugem, né? Lembrando então da norma, a gente tem as classes de agressividade ambiental. A classe 1 é rural, a 2 é urbana, a 3 é industrial e a 4 é respingos de maré, né? Só para a gente lembrar aqui. Daí para laje, para viga, pilar e concreto protegido, a gente tem os cobrimentos mínimos. Essa obra era na cidade, então a gente está na classe 2 e a gente estava
analisando o pilar. Então, 3 centímetros, 30 milímetros, né? 3 centímetros de cobrimento, a gente medindo lá cada um, né? Então, aqui também está fora da norma, né? Como deveria ser? Nós deveríamos ter um vergalhão, seria em vergalhões a armadura correta desse pilar, no mínimo 4, né? Um em cada vértice, e no mínimo bitola de 10. Então 4 barras de 10 e o cobrimento, pela tabela, 3 centímetros. Então 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, né? Então vai ter um cobrimento protegendo essas armaduras aí. Essa é a configuração em que o pilar de concreto armado vai funcionar. Como que funciona o concreto armado? O concreto resistindo à compressão e o aço resistindo à tração, principalmente. Se as barras não estiverem na posição correta, aí nós temos um problema, porque o concreto não tem uma resistência à tração tão boa, né? Ela é na faixa de 10% da resistência à compressão desse concreto. Então é 10 vezes mais fraco do que deveria se a gente trabalhar só com concreto simples para tração. E aí ocorreu o quê? Vamos entender. Então foi criado um esforço horizontal. O que era esse esforço horizontal? Infelizmente, os menores de idade, as crianças, brincavam ali e acabavam balançando, né? Acabavam por balançar esse pórtico. Então criavam esse esforço horizontal. Esse esforço horizontal vai deformar a estrutura. A deformação dessa estrutura vai gerar os esforços dentro do pilar. Uma face vai ficar comprimida e outra face vai ficar tracionada, né? É assim que funciona o concreto armado. Olha lá, vai gerar um momento no topo que vai ser transmitido para a base, e na base ele será máximo, né? Vamos lá relembrar o concreto armado. O concreto armado, a gente trabalha com o binário de forças, né? Então ele tem a compressão acima da linha neutra e a tração abaixo da linha neutra. A gente vai ter um binário de forças, então vai ter o esforço do concreto numa certa altura, o esforço do aço numa certa altura na compressão. Então as barras que estão ali no vértice, essas barras aqui vão auxiliar na compressão também. E no outro lado a gente tem a outra força do binário, que é a tração. Então as barras que estiverem lá perto da face, perto do vértice, vão trabalhar a tração. A distância que esses esforços estão da linha neutra é que vai dar a resistência da estrutura de concreto armado. Então, se essas barras estão mais para o meio da estrutura, elas perdem eficiência. Eu vou tentar aqui colocar Vou tentar colocar aqui um desenho para vocês. Vamos ver se funciona. Aqui. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui. Vamos ver como é que fica. Então temos um pilar. Temos lá uma certa fundação. E temos o esforço, né? O esforço horizontal aqui. Como que a gente vai representar estruturalmente, né? Como que vai ser o nosso corpo rígido, né? Temos então o pilar é uma barra engastada na fundação com o esforço na horizontal. Esse esforço vezes a distância vai dar o esforço de momento, né? Então aqui a gente vai ter o diagrama de momento flector. Isso é uma carga pontual e ela vai até a base e ela vai ser máxima aqui na base, né? Então a gente vai ter um momento máximo. Esse momento máximo foi onde ocorreu a ruptura, né? Esse momento está comprimindo
comprimindo essa região e tracionando essa região, né? Porque o momento ele fica nesse sentido. Ele é máximo na base. Então, compressão aqui e tração aqui. Daí surge a fissura e com mais o efeito da fadiga, né? Vai gerar, então, vai chegar na ruptura desse material. Lembrando que, pegando uma seção aqui, esse pilar, né? A armadura, ela estava num canto aqui, né? Ela estava num canto, a trelicinha de laje. Então, possivelmente só uma barrinha contribuiu na compressão aqui, né? Na melhor das hipóteses. E na região onde eu tenho a tração, né? Região onde eu tenho a tração, eu nem tinha barras. Então eu estava com concreto simples. Concreto simples. Né? Então 10% da resistência à compressão. Então esse é o problema principal do posicionamento dessa armadura, né? Uma armadura errônea e na posição errada e sem comprimento, né? Essas barrinhas aqui estavam muito próximas, inclusive elas estavam todas corridas, né? A ação das intempéries vão atacar essa armadura, vão gerar toda lá a patologia de corrosão, né? Então vamos voltar para a apresentação. Voltando. Estamos então aqui na apresentação. Então já relembramos então como que aqui está deitado, né? Que é para uma viga, mas a mesma dinâmica serve para o pilar, né? Vamos relembrar então um pouquinho de etapa de projeto. Aqui também é uma falha, que aquele croquis lá do início, ele não era um projeto executivo, né? Era um anteprojeto, era um projetinho ou talvez um projetinho básico, depende de quem analisa, né? Vamos relembrar a sequência. Então todo o projeto ele deve, deveria, né, para seguir todo o trâmite completo de um projeto, a gente tem que as 4 fases. O anteprojeto, onde é feito um estudo preliminar, vamos analisar o solo, vamos analisar as condições, o entorno daquela edificação, a classe de agressividade ambiental, que eu já falei da duração, da durabilidade do concreto, e quaisquer outras situações ao redor ali, né? Aqui me lembra bastante a ponte aqui nos lembra bastante aquela ciclovia do Rio de Janeiro, né? Lembra a ciclovia que desabou e aí teve um erro de estudo preliminar, né? Aquela ressaca do mar que vinha por baixo da estrutura pré-moldada gerava um esforço de baixo para cima, então não havia engastamento lá, né? Naquela ciclovia. Então lá foi um erro de estudo preliminar. Enfim, aqui é o anteprojeto. Aí a gente vai ter o projeto básico, que vai gerar um orçamento básico. Depois a gente vai ter o projeto executivo, que vai gerar um memorial de cálculo detalhado e um orçamento detalhado. E aí vem a execução da obra e ao final, com as correções necessárias durante a execução, e ao final vai ter um projeto as-built, então como construído, né? As modificações também vão ser registradas no projeto final para arquivamento. Com aquele croquis inicial,
você não tinha os detalhamentos, né? Então a gente não tinha esse detalhamento nem estrutural, né? Então um erro também que ocorreu aqui foi de pular a etapa, né? Você pegou um outro projeto ou um projetinho básico e já foi para execução. Então, possivelmente, quem executou por experiência própria, ou por vício construtivo nesse caso, né? Um vício construtivo de utilizar a treliça de laje para pilar. Comparou aquela estrutura ali com um muro comum, em que o pessoal faz essa execução, né? Utiliza a trelicinha de laje para levantar o pilar do muro. Não vai ter carga alguma vertical ali em cima, né? Seria só a ação do vento. E quase 100% dos casos, nesses muros de pequena altura, não tem problema. Se o muro começa a ficar muito alto, aí pode haver um problema. Se houver um esforço vertical não previsto nesse muro, também pode haver um problema. É comum ali ter uma edícula, aí levanta um muro na lateral, aí vem a criançada lá, sobe no muro para pular na piscina, né? E esse muro está com uma trelicinha de laje ao invés dos vergalhões. Então isso pode acarretar em problema também e desabamento, né? O que mais temos aqui? Já vamos para conclusões finais. Então vamos lá, o muro se tornou flexível, ele se tornou atrativo ali para as crianças, infelizmente, as quais geravam um esforço horizontal, não previsto naquela estrutura. Repetitivo, né? Passava a brincar lá, e com a consequência de gerar uma fadiga no material. Erros de execução. O pórtico foi executado de uma maneira errada, assim como é comum em muros de pequeno porte, né? Quais foram os erros principais aqui? A armadura mínima não foi respeitada, tinha que ser no mínimo 4 barras de 10 milímetros, né? A quantidade de barras também não foi respeitada, a trelicinha tem 3 barrinhas longitudinais, né? Também estava na posição errada ainda. E o cobrimento também não foi respeitado, a gente percebeu que a armadura lá estava bastante corroída, quase ao ponto de você desprezar aquela armadura no cálculo, né? Então toda a seção do concreto daria para ser calculada como concreto simples devido a essa alta corrosão, né? E a fiscalização ali, né? Ou não existiu ou foi negligente, porque ninguém deixaria passar um pilar de concreto armado com armadura fora da posição, bitola mínima, cobrimento também, provavelmente não tinha espaçadores ou espaçadores suficientes, né, porque a corrosão foi grande. E mais um erro também na sequência dos projetos. Foi pego um anteprojeto, quem quiser classificar como um projetinho básico, aquele lá, e foi levado direto para a execução, sem os detalhes, né, sem o detalhamento. Então, caso a etapa dos projetos fosse completa, no detalhamento do projeto executivo haveria a indicação das barras ali, né, as 4 barras de 10 milímetros. Lembrando que a gente tem sempre uma sequência de erros. É um efeito dominó, né? Para existir o erro fatal, nós temos uma sequência de erros acumulados, né? Então pode ver, vamos contar aqui por cima, né? Um erro foi utilizar errado, outro erro foi armadura mínima, outro erro 3 aqui, barras, número mínimo, 4, cobrimento errado, 5, fiscalização podia ter evitado, 6, a sequência dos projetos também. Então aqui seria um efeito dominó com 6 peças, analisando por cima, né, para gerar o erro fatal, né.
Bibliografia, temos a bibliografia aí. A 6118, projeto de estruturas de concreto, essa é a principal, né, de estruturas de concreto. Temos também a 6120, que é de cargas. E temos, o que mais eu trouxe aqui? Um outro laudo que eu já... Um outro laudo também como referência meu. E esse aqui, o que? Esse aqui é um site. Um site aqui, é o site que fala do pessoal lá derrubando o muro, né? Vamos voltar aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído mais um pouco com a engenharia forense, né? Desabamento de estruturas, na parte de concreto armado. Se você gostou, se você conhece alguém que possa vir a gostar desse conteúdo aí, inscreva no canal, indique então para alguém. E nos vemos aí num próximo vídeo dessa playlist aí que eu estou montando. Todo mundo junto na quarentena, então. Até mais.